conversava com um amigo que veio me questionar sobre isso, né? Sobre como a psiquiatria, como a área da saúde mental vê a questão do fanatismo. E foi uma conversa muito gostosa e ele nos sugeriu que nós deveríamos falar sobre o assunto, né? Então, nós vamos abordar o tema fanatismo sob o seu aspecto em saúde mental, né? Nós nos damos o direito de não discutir, né, visões, ideologias que não cabem no nosso canal, não é papel do meu trabalho aqui, e não abro realmente esse espaço para esse tipo de discussão. Então, a nossa fala é uma fala de saúde, é uma fala de um psiquiatra abordando esse tema, que é um tema muito atual no mundo, né, onde nós estamos aí cada vez com ideias mais extremadas. E nós vamos então começar, como sempre, pelo conceito. Se a gente entende o que nós estamos falando, é mais fácil desenvolver a partir daí as outras ideias que a gente quer conversar. E um conceito sobre fanatismo nos diz que ele trata-se de uma defesa obsessiva, acrítica, ou seja, sem crítica, e apaixonada por uma crença, um comportamento, uma pessoa na qual não se admite o contraditório, a refutação, né? E uma marca fundamental do fanatismo é a intolerância a qualquer ideia que não seja a sua ideia. Então, basicamente, né, o fanatismo é isso, né? É uma postura de defesa, né, obsessiva, ou seja, ela preenche o campo mental da criatura, muitas vezes ela se transforma no cerne da vivência da criatura. Esse comportamento, essa defesa, ela não tem crítica de realidade. Uma característica que a gente vê muito nessa situação é isso, né? O indivíduo não tem crítica de realidade, às vezes ele fala um contexto e ele contradiz numa postura fanática. Só para dar exemplo nesse contexto aí, a gente vê, né, os fanáticos religiosos numa visão monoteísta, ou seja, na qual eles pregam a existência de um Deus único e que muitas vezes brigam, agridem e criam dificuldades e criam inclusive guerras por causa do Deus do outro, da crença do outro. Se existe só um Deus, é o mesmo Deus, talvez com um nome diferente, com uma leitura diferente, mas é o mesmo Deus. Não existem dois deuses, né? E é muito interessante nesse contexto, né? Porque a pessoa
ela não tem crítica. Ela acusa o outro, mas se você olhar o comportamento e a situação dela, ela faz do outro lado da mesma forma, né? Esse comportamento, né, ele não aceita o contraditório. Então, qualquer coisa que não seja esse pensamento, esse comportamento, é contra o comportamento. Então, nós vamos ver isso na continuidade da nossa fala. Então, a nossa conversa com o nosso amigo começou com essa pergunta: se o fanatismo pode ser considerado uma doença. Então, a literatura psiquiátrica classifica o fanatismo como um comportamento disfuncional. Então, nós não temos hoje, nesse exato momento, né, um transtorno mental vinculado ao fanatismo. Né? Mas, né, esse comportamento disfuncional chega a ser tão intenso que alguns estudiosos consideram o pensamento e o comportamento fanático um comportamento beirando a psicose. Né? As psicoses são os quadros de transtornos mentais onde o indivíduo, né, tem um comprometimento do juízo da realidade e apresenta delírios, né, a partir dessa alteração do juízo da realidade, e podem ter alucinações, sejam elas auditivas, visuais, táteis, olfativas, tantas forem. Né? Mas, na verdade, hoje, nesse momento atual, né, o que a gente pode dizer é que o fanatismo é um comportamento disfuncional. Mas esse comportamento disfuncional, ele é uma atitude de risco que pode evoluir para um distúrbio psiquiátrico. Ele pode se transformar, né, num transtorno obsessivo-compulsivo, ele pode se transformar num quadro psicótico tipo esquizofrênico, ele pode ter nuances de uma ansiedade muito grave por causa do comportamento disfuncional. E é isso que a gente anda vendo, chegando aos poucos aos nossos consultórios agora, nesse contexto, né? Não porque as pessoas procuram, porque elas dizem, eu sou fanática, ou porque minha família me acha fanática. Não, às vezes porque a pessoa está deprimida, ansiosa, ou faz um tipo de tratamento, ou uma psicoterapia, e ela traz esse conteúdo. E quando você observa o conteúdo, você fica em dúvida se aquilo é um delírio, né? Ou se aquilo é simplesmente uma distorção da realidade que beira a questão delirante. Agora, para que isso aconteça, que o fanático chegue à questão, né, do transtorno mental, esse prejuízo, né,
se ele for muito grande para o próprio indivíduo, né, paralisando a sua vida, ele se focando num só lugar, ele pensando nisso 24 horas por dia, né? Eu tenho pacientes que me relataram, por causa dessas posturas extremadas, ficarem 4, 5 dias sem dormir, né? Então, isso nos fala de um adoecimento. Mas nós não podemos nos esquecer que quando a gente fala de um adoecimento mental e nós estamos falando de fanatismo, nós podemos ter pessoas que indiretamente adoecem por causa da convivência com alguém fanático dentro de casa, ou que adoece pelo grupo fanático que o envolve. Então, nós não podemos nos esquecer que, embora isso não seja um transtorno mental codificado, né, seja no Código Internacional de Doenças, seja, né, no Manual de Diagnósticos de Saúde Mental da Associação Americana de Saúde, ele pode ser de tal gravidade, levar o indivíduo a adoecer ou levar as pessoas que estão ao seu lado a adoecer. Ainda nessa perspectiva de preocupação, né, nós sabemos que as pessoas que estão numa postura de negação da realidade têm maior predisposição de desenvolver um transtorno mental. Do ponto de vista desse desenvolvimento de um quadro patológico, nós não podemos nos esquecer, né, que os distúrbios emocionais, os quadros de grande ansiedade, de depressão, de angústia, eles podem também desenvolver quadros psiquiátricos mais graves, mas podem desenvolver transtornos clínicos muito sérios. Diante dessa ideologia extremada que tomou conta das últimas eleições, né, eu tive, né, acesso, né, a acompanhar um caso de um senhor que, numa ansiedade, numa angústia imensa, com medo da eleição no segundo turno, que infartou e faleceu na noite de sábado para domingo. E um paciente meu que teve que ser atendido num serviço de urgência após os resultados no domingo. Então, nós vemos que essa postura extremada, e nós não estamos falando aqui só de política, nós estamos falando do fanatismo como um todo, né? Ela é muito complexa, né? Pessoas fanáticas religiosas que cometem determinados pecados dentro da sua visão, essas pessoas podem se automutilar conforme o comportamento, a gravidade, o risco dele perder os seus valores diante da sua comunidade, a pessoa pode chegar ao autoextermínio. A literatura mostra isso com clareza para todos nós.
Quais seriam, né, os tipos mais comuns de fanatismo? Então, nós temos o mais comum deles, que é o fanatismo religioso, né, que está presente em toda a história da humanidade. E o fanatismo religioso é um dos maiores como a gente diria, não propagando, né? Eles são responsáveis intelectualmente por grande parte das guerras na história da humanidade. Né? A grande maioria dos sacrifícios humanos com requintes de crueldades tinham envolvimento de alguma religião ou uma seita religiosa. Um outro tipo de fanatismo muito comum no mundo, e aqui no Brasil não é diferente, é o fanatismo esportivo, e aqui principalmente por causa de futebol. Quantas pessoas são agredidas, ficam aleijadas, são assassinadas por causa do fanatismo esportivo. Nós temos o fanatismo político, né, que é responsável pelas maiores atrocidades que nós conhecemos no século XX, que é a Segunda Guerra Mundial, né, que é o fascismo e o nazismo, né, são estruturas que são entendidas como estados totalitários, né, um tipo de fanatismo ainda muito mais grave, porque a temática maior da teoria deles é que deve se matar aquele que é diferente, o que não pensa igual, que ele deve ser destruído, que ele não pode existir, né? Que ele tem que ser punido severamente. Né? Nós temos, né, um outro tipo de fanatismo que é o antirreligioso, né? Que é quando a pessoa ela tem uma ideia obsessiva contra determinados grupos religiosos na vida. Né? Alguém poderia falar assim, o antissemitismo. Olha, o antissemitismo ele pode ser realmente um tipo de fanatismo, mas não no fato especificamente da Segunda Guerra Mundial, que ali tinha muito mais a ver com uma questão política e uma questão econômica, já que as maiores riquezas estavam na mão dos judeus, né? E havia essa necessidade de muito dinheiro para se poder fazer uma campanha, né, como foi feita pelo nazismo. Né? E nós temos as pessoas que são fanáticas pelo desconhecido, para buscar, que procura vidente, procura leitores de mão, são fanáticos pelas profecias, por tudo que fala que vai acabar o fim do mundo, essas coisas todas. Com esse desconhecido, só pensa sobre isso, né? Aquilo que nós não temos um acesso real, né? Gente que é fanática aí, que passa a vida inteira de trabalhar, de estudar, de conviver com quem que for a busca dos OVNIs, né? Dos ETs. Nós temos o fanatismo em relação a uma criatura, né? Tem pessoas
que se tornam fanáticas por um indivíduo, um cantor, um ator, né, um artista, uma pessoa, um personagem social, né, um personagem da história em que a vida dele é voltada exclusivamente, só fala disso, só percebe isso o tempo todo, né? Então, esses são os principais tipos de fanatismo. Uma outra questão que a gente vê quando está estudando esse tema é que haveriam duas grandes dimensões do fanatismo. A primeira dessas dimensões é uma dimensão cognitiva. O que seria isso? Nessa dimensão, o fanático geralmente acredita não apenas que o mundo é de uma maneira, mas que ele pode transformá-lo através dessa crença no que ele quer. Então, a pessoa é como se ela quebrasse todos os outros tipos de raciocínio. Ela tem para ela que o mundo certo é aquele, e mais do que isso, que a crença que ela tem nisso pode mudar o mundo para que ele seja como ela crê. Isso teoricamente já é assustador. Agora você imagina você conviver com alguém dentro da sua casa, né? Como, por exemplo, os fanáticos religiosos que são tão marcantes, que fala na sua cabeça 24 horas por dia da crença dele e que você tem que se transformar naquilo que ele acredita. Pior do que isso, né? Eles acreditam na possibilidade de agir sem se preocupar com os meios que ele vai ter que utilizar para os fins que ele quer. A gente está trazendo mais o exemplo do fanatismo religioso, por ser o mais comum, né? E está demarcado na história o tempo todo, né? Então a gente vê, por exemplo, né, coisas que foram totalmente destruídas, né? Tem uma história de um emir, né, um sheik muçulmano, que teria chegado à frente da Biblioteca de Alexandria, que foi considerada historicamente uma das maiores bibliotecas da história da humanidade, que continha um acervo de ensinamentos da história antiga daquela época, e que, reunido com o povo dele, avançando por Alexandria, ele pega o Alcorão, né, e diz: tudo que tem lá tem que estar aqui. Então, nós não precisamos disso. E ele manda queimar a biblioteca. Fazendo um mal para toda a humanidade. Nós vemos aí esse contexto, às vezes, dentro de uma casa.
Na eleição de 2018, eu tive que trabalhar com umas 4 famílias, porque eles entraram em pé de guerra e alguns deles não se conversavam, pais, mães, filhos, marido, mulher, da situação grave que se criou. Porque se você não acredita naquilo que eu acredito, não faz o que eu mandei, você não é digno de fazer parte da minha família. Eu ouvi isso de um pai. Então, é esse contexto dessa gravidade. Mas nós temos, por outro lado, né, aquilo que alguns estudiosos chamariam de uma dimensão personológica, personogônica, que é, né, a busca de uma personalidade fanática. Não existe evidências científicas suficientes que classifique o fanatismo como um transtorno de personalidade. Então, a gente ouve as pessoas dizerem de certas figuras fanáticas que elas são psicopatas, que elas são personalidades esquizofreniformes. Nada disso. Isso nós não podemos, do ponto de vista de saúde mental, colocar. O que nós temos, na verdade, são algumas características que estão presentes na grande maioria dos fanáticos. Então, nós não temos uma personalidade fanática, mas nós temos características que estão presentes na maioria dos fanáticos. A primeira delas, nós já falamos, né? É a intolerância. Essa é a primeira delas todas. A segunda, né, que está lá também no conceito quando nós falamos, né, que é uma dissociação da realidade. Se você pegar o pensamento de uma pessoa fanática, o discurso dela, ele é incongruente com a realidade. Embora eles acreditem exatamente o contrário. Então, uma terceira característica é que eles têm uma autoimagem combativa. Eles têm uma tendência, né, a serem pessoas belicosas, que gostam de briga, de discussão, né, que entram nesse contexto e sentem prazer. E sentem prazer mesmo, porque embora não haja uma evidência clínica, alguns pesquisadores acham que o neurotransmissor que está vinculado a essas questões do fanatismo seja a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Então, esse comportamento repetitivo, esse comportamento combativo, ele provoca nesse indivíduo uma sensação de prazer.
É como as pessoas que fazem esportes radicais, que você se assusta, pessoas que têm prazer em participar de uma luta da UFC, ou que as pessoas assistem aquele negócio, né? Para mim, eu respeito quem gosta, mas para mim aquilo é muito deprimente, degradante da questão da pessoa humana, mas isso é um gosto, né? Uma outra característica importante é um comportamento desconfiado e explosivo. Então essas pessoas, elas são geralmente pessoas desconfiadas, né? E elas são explosivas, é como a gente falou dessa autoimagem combativa. Eu estou aqui para lutar pelo que eu acredito. O seu estilo cognitivo, a forma do seu pensamento, do modo do seu pensamento, ele se apresenta de duas formas principais. A dicotomia, ou é ou não é, não tem meio termo, ou é 8 ou 80, ou você me ama ou você me odeia, ou você está do meu lado ou você está contra mim, né? Ou você faz o que eu quero ou o que você faz é o errado, né? Então, essa dicotomia na cabeça, né? Essa coisa das pessoas extremamente moralistas. Isso não é ético, não, isso é moralismo. É certo, errado, de uma maneira de julgamento. E quem falar que religiosamente isso está certo, eu não consigo concordar com isso. Me julgar é uma coisa, eu não tenho direito de julgar ninguém, né? O próprio Evangelho, uma das cartas de Paulo, ele fala que quem julga, né, alguém, ele está julgando a lei. Porque a minha condenação do outro é a condenação daquilo que Deus, né, permite que exista no universo. E Deus não permite que exista o diferente. Deus cria imparmente, né? Cada criatura é única em Deus. Depois, né, a outra característica é uma característica dogmática. É um pensamento cheio de dogmas. E nós não podemos nos esquecer que dogma é um ensinamento religioso, mas ele pode ser um ensinamento político também, né? Que não tem discussão. É desse jeito. É dessa forma, né? É assim porque Deus quer. Não se permite que se discuta essas coisas, né? É muito, né, demarcante no pensamento religioso essa questão dogmática, né? As pessoas, eles se definem nesse contexto. E dentro dessa perspectiva, né, dentro da dicotomia do certo ou errado, se alguma coisa ou algo lhe agrada e que não está muito extremado, ele monta um esquema para que isso seja extremado. Ele não consegue viver com meio termo.
são pessoas que não têm jogo de cintura. Geralmente são muito hostis, muito agressivas, porque quando você está nesse lugar, essa coisa toda que a gente está dizendo, é isso que a gente vive, né? O fanatismo na história, ele só tem um final, a violência. Não existe histórico de fanatismo no mundo sem terminar com a guerra, a violência, a dor, o massacre, né? A destruição da natureza, a morte de crianças, de pessoas inválidas, de mulheres. Não existe isso no contexto da história quando se fala de fanatismo. Uma outra característica presente nos fanáticos é a irascibilidade, a tendência à raiva. São pessoas que ficam com raiva facilmente. Eu não converso mais com ele, não olho mais na cara dele, não é mais meu filho, não é minha mulher, não é meu marido, não é meu pai, minha mãe. Entra nesse contexto. Essas pessoas, elas têm um comportamento interpessoal extremamente variável, porque ele sai de uma submissão completa para uma postura também extremada, de uma punição e um autoritarismo imenso. Imenso. Essas pessoas, segundo a psicanálise, elas têm 2 mecanismos de defesa principais. O primeiro é a racionalização. E o segundo é a sublimação. O que é isso? A racionalização, eles pegam tudo e eles têm uma justificativa que eles acreditam ser totalmente racional, que justifica o comportamento dele. É o indivíduo que coloca bomba no corpo e mata inocentes, e ele vai justificado porque ele acredita em Alá e Alá pediu que ele faça isso, e quando ele fizer isso ele vai ser levado diretamente aos céus, e Alá vai lhe dar 7 virgens e a família dele terá as bênçãos de Alá. Então, essa racionalização, não sou eu que estou errado, é o outro que está errado, é o outro que não faz certo, é o outro que é o mal, eu sou o bem, É esse o discurso do fanatismo. Depois, eles têm um comportamento de sublimação, Eles têm um impulso sexual, um impulso de violência, de agressividade grande na vida deles, e às vezes eles transformam isso em posturas aparentemente aceitas pela sociedade. São indivíduos que, por exemplo, quando se convertem a determinadas seitas, eles assumem lugares de pregadores, de líderes, são vistos como pessoas mansas, doces, mas a orientação e o comportamento é de muita violência e de muita agressividade. Além disso, uma outra característica que a gente percebe claramente é uma fragilidade do eu.
tudo isso, toda essa violência, toda essa necessidade de acreditar que é o dono da verdade, que as coisas que ele diz são a verdade, são frutos de um eu frágil. Aonde eu ponho uma carapuça de uma verdade absoluta para me esconder da minha falta de fé, da minha fé vacilante, dos meus desejos que são proibidos no mundo, que eu não posso apresentar, que as pessoas não podem ver. Então, a grande maioria deles, eles passam por essa situação. Como a neurociência pode nos auxiliar a compreender o fanatismo? E aí nós estamos falando de todos os fanatismos. Então, dentro dessa perspectiva, a primeira coisa que a gente percebe, né, que os neurocientistas falam muito, né, é que nós acreditamos que somos senhores das nossas decisões. Essa é uma crença que a maioria das pessoas carrega. Eu faço o que eu quero. Ninguém me manda, não existe nada que me comanda a não ser a minha vontade. Há um estudo, né, que foi publicado, muito interessante, uma casa de vinhos, ela tocava uma música de fundo e tinha dias que ela tocava músicas alemãs e outros dias ela tocava músicas francesas, músicas de fundo. E foi se percebendo que nos dias em que as músicas de fundo eram alemãs, as pessoas compravam mais vinhos alemães. E quando a música de fundo era francesa, as pessoas compravam mais vinhos franceses. Pesquisadores ficavam próximos ali à saída daquela loja, e quando a pessoa saía com o vinho, eles perguntavam àquelas pessoas por que elas compraram aquele vinho. E elas tinham uma justificativa racional, é porque eu gosto muito desse vinho, esse vinho me lembra isso, aquilo outro, né? E elas eram também perguntadas se elas tinham notado algo diferente durante o tempo que elas tiveram no ambiente da loja. A grande maioria das pessoas não haviam percebido a música de fundo. Elas não tinham a ideia que muitas delas foram induzidas, né, por estímulos subliminares para aquela compra. Há uma outra situação que eu li há muitos anos na questão de marketing, que numa região nos Estados Unidos, aonde não tinha muita explicação a venda de Coca-Cola
era bem pequena. De repente, né, passou a se vender uma quantidade de Coca-Cola, e não a concorrente, que é a Pepsi-Cola, que lá tem muita força, né? E eles quiseram tentar descobrir o que estava acontecendo naquele momento com aquela venda. Então eles descobriram que naquele período estava passando nos cinemas daquela região um filme de amor, isso antes da metade, né, na primeira metade do século passado, um filme de amor que tinha uma cena de erotismo, né? Imagine que o erotismo não tem nada a ver com o erótico de hoje, aonde, né, o casal se beijava vestido de traje de banho numa praia, e no fundo, de uma maneira muito sutil, tinha uma placa fazendo propaganda da Coca-Cola. Isso eu estou trazendo para mostrar para a gente que a gente, né, as mensagens subliminares, elas são muito grandes. O Papai Noel, né, não São Nicolau, ele é uma criação do século passado, da Coca-Cola, e quais as cores que ele tem? É o vermelho com cinto preto, com a coisa branca. Quais são as cores da Coca-Cola? Né? Então, Natal, Coca-Cola, essas ideias subliminares, segundo alguns estudiosos, né, conhecidas já no início do século passado, elas foram usadas na propaganda nazista e fascista, né, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós somos levados a tomar decisões por estímulos subliminares. O processamento inconsciente é constante e, com frequência, ele é predominante. As nossas decisões, na grande maioria delas, não são racionais. Elas são emocionais. O pessoal de neuromarketing sabe tanto disso que hoje trabalha com isso. O que você tem que estimular é o emocional do indivíduo, e é o emocional que vende e que compra. O conhecimento necessariamente não interfere nas nossas percepções e decisões. Há um trabalho, né, que não daria para apresentar, mas a gente só para ter uma figura, né? Eles apresentaram a um grupo, né, pesquisadores, uma folha que tinha um círculo central, ou dois círculos centrais, vocês vão ver o que eu quero dizer, de cor amarela, rodeados de círculos de cor cinza, com a diferença que os círculos eram maiores e o outro, os círculos eram menores. E quando era perguntado qual daqueles círculos concêntricos era o maior, as pessoas respondiam que estava rodeado de círculos maiores.
elas foram levadas a medir e ver que não havia diferença. Mas ao voltar o olhar para o papel, a grande maioria continuava vendo da mesma forma. Então, conhecimento, educação, cultura e instrução, não interferem muitas vezes naquilo que a gente decide no campo da emoção. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas como é que esse indivíduo é fanático? Ele tem PhD em tal lugar, ele é doutor em isso e aquilo outro. Essas coisas não mudam. No lado, né, dessa obsessão de pensamentos, todo o meu conhecimento desaparece. Quando ele não desaparece de verdade. Que as pessoas passam a ter crenças absurdas. E muitas vezes nós vivemos acreditando numa realidade que não existe. Grande parte do povo alemão, é claro que eu li isso na história, mas eu ouvi alguns testemunhos numa das vezes que eu fui à Alemanha falar, né? Algumas dessas pessoas, ou a grande parte desses alemães, eles não sabiam da existência de campos de concentração até o dia que os russos tomaram Auschwitz, né? E eles ficaram sabendo daquilo. Eu fui recebido por um coração maravilhoso alemão em Berlim e ele conta, né? Ele é filho, os pais participaram da guerra, o pai, né? E ele conta que a mãe não tinha ideia daquelas coisas, né? Que os pensamentos, as ideias que chegavam ali eram totalmente diferentes daquilo que era a realidade. Então, o conhecimento não interfere como muita gente quer acreditar. Então, nós temos duas formas, né, de processos de tomada de decisão, segundo a neurociência. Um tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é através de um pensamento rápido, autônomo, com menores gastos energéticos, tem a ver com esse emocional e é um padrão cotidiano que tem a ver com as respostas que vêm da amígdala. Lembrando que não é a amígdala que está no pescoço, né? São as amígdalas que estão no cérebro, né? E temos o tipo 2, que é um pensamento lento, voluntário, que utiliza mais recursos cerebrais, envolve a memória operacional e requer uma atenção executiva, que desgasta mais. Então é mais fácil a gente tomar decisões onde se gasta menos. Isso é, gastar menos é uma coisa que a gente aprendeu para se proteger, né? Então, muitas vezes a gente convive com esse processo de pensamento. E aí nós vamos ver, né, que dentro das questões do fanatismo, não é comum
né, a utilização do tipo 2 de tomada de decisão. As tomadas de decisão, elas são do tipo 1. E essas tomadas de decisão, elas são demarcadas por aquilo que os neurocientistas chamam de viés. Né? O que eles chamam de viés? É como se fosse alguns aplicativos que nós temos aí no tipo 1 de decisão, que no contexto da nossa história, nós colocamos em nós, né, isso foi passado na humanidade como algumas verdades, como algumas formas, né, de instrumentalizar-se para as decisões. O primeiro viés é o viés da crença. Né? A gente, o cérebro, ele tem uma propensão a acreditar naquilo que lhe é apresentado, que ele consegue ali naquele momento achar que é real. Que é vendido para ele dessa forma. Depois, existe um outro viés, que é o viés da confirmação. Então, o nosso cérebro prefere informações que confirmem as nossas crenças. Essa forma de agir do nosso cérebro, ela constrói, né, desconfia-se das outras informações. Né? Ele acredita, né, naquilo e ele só vê, só ouve, só lê, só aceita aquilo que confirma o que ele acredita. Então, nós temos aí, para dar exemplo, dois tipos de pensamento. O pensamento do cientista, que é um pensamento crítico, que ele pega algo que ele, né, tem ali que parece real e concreto e começa a pesquisar e a buscar se aquilo se repete, se é real, né, para se confirmar como um pensamento científico. Então tem uma desconfiança crítica em tudo, não é só em alguma coisa. E nós temos o pensamento do advogado. O advogado, pelo seu trabalho, ele reúne tudo aquilo que confirma a sua tese para fazer com que o juiz e os jurados aceitem a sua tese. E na maioria das vezes nós somos advogados, nós não somos cientistas. A nossa postura, ela passa por esse lugar. Depois nós temos o viés do meu grupo. O que é isso? Muito fácil. Né? Tem um exercício, uma pesquisa, um estudo muito interessante. Você pega grupos, por exemplo, de 20 pessoas, divide esses grupos em 2 grupos de 10 pessoas. Essas pessoas não se conhecem entre si, elas então formam-se os 2 grupos e dá uma tarefa para esse grupo fazer. Né? Um trabalho para eles fazerem.
E depois de um tempo você vai perguntar o que o pessoal acha. E você vai ver que os membros do grupo acham que o grupo dele trabalha melhor, que vai fazer o trabalho melhor, é que está no caminho certo e que está fazendo as coisas adequadas. Nós temos um outro viés, que é o viés do pertencimento do grupo, né? Isso foi aprendido, né? Nós primatas, né? O povo não gosta muito disso, que a gente não é primata, a gente é um macaquinho melhor, né? Um gorila melhor, às vezes com comportamentos mais violentos do que se pode ver da agressividade dos animais. Mas nós precisamos do grupo, né? Precisamos nos sentir participantes de um grupo para proteção, para se conviver, né? E esse pertencimento ao grupo nos leva a um conformismo, a viver conforme esse grupo manda. E aí tem um risco muito grande. Porque a grande maioria das atitudes irracionais advindas do fanatismo, né, elas vêm dessa ideia, desse pertencimento do grupo, dessa necessidade de se comportar, e aí a gente vê absurdos, e não precisa ser da questão do fanatismo. Quando as pessoas lincham alguém, né, esses assassinatos coletivos, sociais, e às vezes pessoas que agrediram profundamente nunca tinham se visto violento e às vezes não sabem nem explicar por que bateram naquele tipo de pessoa até matá-la. Um outro viés mais complicado ainda e que justifica ainda mais o fanatismo é o viés da cegueira ao viés, né? O indivíduo, ele acredita que ele é totalmente racional, ele acredita que é ele que está vendo a realidade do que está acontecendo, que a realidade objetiva é a que ele vê e que ele é o portador da verdade. Acontece que nós não podemos nos esquecer disso, que a realidade ela é condicionada pelo contexto e pela nossa memória. E o contexto, ele pode ser inadequado e nós carregamos conosco memórias falsas. Isso já é comprovado. Quando, né, o grupo do Júlio Pérez foi fazer uma pesquisa em regressão para ver se as lembranças eram verdadeiras, o trabalho foi buscar, porque se vê nos exames aonde estão as memórias verdadeiras e as memórias fantasiosas, falsas, que as pessoas carregam no cérebro. Então, esse contexto, né, esse tipo de situação que acontece no nosso cérebro, né, porque o tipo 2, ele utiliza o lobo pré-frontal. O tipo 1 utiliza a amígdala, né? E o fanático, ele está preso a uma visão, né, que é uma visão da amígdala, né, que é uma resposta extremamente emocional, não racional, não cognitiva.
E alguém ainda perguntaria, mas tem tratamento para o fanatismo? Primeiro, se não é uma doença, a gente não tem um tratamento. E é o que eu falava, eu duvido que um fanático vai te procurar para fazer tratamento, porque ele é fanático. Né? Agora, o fanático pode estar com um transtorno mental. E aí você tem que fazer um diagnóstico. E propor a ele um tratamento para a sua parte doente. A gente não pode esquecer que a gente não ajuda aquele que não quer ajuda. Então, nós não vamos ver de maneira espontânea alguém que é fanático buscar isso, né? A não ser que a desestrutura do mundo dele ao redor foi tão complicada que ele está buscando uma ajuda por estar perdido na situação. Né? Uma família que se desfaz, todo um processo complicado nesse contexto e nessa situação. Agora, as pessoas que são impactadas e que estão fora do processo, ou seja, se você tem um parente fanático, se você está dentro de um grupo de fanáticos, isso está impactando sua vida, está te incomodando, busque uma ajuda. Isso pode estar te causando ansiedade, entrando num transtorno de ansiedade, dependendo da sua estrutura, te levando a um processo depressivo, né? Te levando a um quadro de estresse profundo. Então, a pessoa deve buscar uma ajuda. Essa ajuda, né, pode ser farmacológica conforme a gravidade do momento, mas na maioria das vezes ela vai vir através da psicoterapia e do autoconhecimento. E a gente gostaria ainda de lembrar, né, que se a gente está vendo isso e fica preocupado, eu vejo muita gente que passa o tempo todo preocupado com essas ideologias todas aí. Eu digo que quando a gente está muito preocupado com isso o tempo todo, é porque a gente está em algum lugar dessas ideologias se complicando muitas vezes a gente, porque a gente pode caminhar para os extremismos e aí a coisa fica muito complicada. Então a gente pode prevenir, a gente pode tentar se cuidar para não entrar num processo desse. Então, a gente precisa cultivar o equilíbrio. Primeiro, nós temos 4 campos, né, da nossa vida mental importantes de estarem equilibrados. Primeiro é o equilíbrio atencional. Como é que a gente consegue o equilíbrio atencional? Através da atenção plena, da atenção executiva. E nisso o mindfulness é fundamental. Então, eu trabalhar comigo, né, o meu presente, reconhecer as coisas, né, ver que tipo de emoções que estão me envolvendo, que tipo de coisas que eu estou sentindo no meu corpo, no aqui e agora. Isso é o primeiro momento dessa prevenção. O segundo é o equilíbrio
cognitivo. E como é que a gente faz isso? Evitando viver no piloto automático. Fazer por fazer. Nós estamos num mundo de multitarefas. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. E tem gente que acha que está aproveitando, né? A gente pode estar aproveitando superficialmente, porque nós perdemos a profundidade. Eu falo muito disso nas minhas postagens no Instagram, né, da superficialidade do pensamento atual. Tem gente que tem a paciência de ler alguma coisa, é o máximo da frase que está na imagem, que é incapaz de ler o texto que a gente comenta sobre essa situação. Né, sobre a frase que está ali sendo colocada. Né? A gente precisa permanecer no mundo de agora e ver o que a gente está fazendo e o que está acontecendo. Depois, o equilíbrio emocional. Né? Então, prestar atenção às próprias emoções, reconhecê-las, dar nome a elas, né? Fazer melhor uso das nossas emoções. E, né, o último dos equilíbrios é o motivacional. Como é que a gente se equilibra desse jeito? Desenvolvendo um propósito ou um sentido para a vida. E para isso a gente tem que desenvolver valores. A logoterapia, fundada por Viktor Frankl, ela tem como base o sentido da vida. Se a gente quer ter um equilíbrio motivacional, a gente precisa ter um sentido para a nossa vida. E se a gente buscar todo esse contexto, tudo isso, a gente vai se afastar dessa possibilidade. Mas não acreditemos que a gente esteja imune a viver um processo de fanatismo. E eu vejo muita gente fanática dentro do meio religioso que eu frequento, porque aí eu não vou falar de outros lugares que eu não estou frequentando, e que as pessoas não veem nesse lugar. Que interpretam tudo como ação dos espíritos, que tudo que acontece no mundo é só mediunidade. E não é isso que Kardec ensinou, não é isso que os espíritos, na continuidade dos estudos espíritas, nos trouxeram. É fundamental estar aqui agora, refletir em nós e dentro de nós. Era essa a nossa conversa de terça-feira. Nós estamos agradecendo aqueles que estiveram conosco, que entraram, alguns eu vi entrar e voltaram, alguns que nos acompanharam aí todo o tempo, vão ver, eu vi algumas colocações, não sei se tinha alguma pergunta que eu não tenha colocado alguma coisa aqui, vamos lá. Em algum momento aqui, a Lília diz que seria bom fazer em danças indiana, árabe. É uma maneira, talvez, de se conhecer, de buscar melhorar essa questão toda.
há uma evidente contradição entre o que o fanático descrê e a ação dele para defender essa crença. O fanatismo é algo contraditório, né? Os fanáticos cristãos, eles matam, a história toda foi essa, né? Os fanáticos que são cristãos, eles pegam em armas para matar. Eles acreditam que possam queimar as pessoas em nome de Deus para ficarem livres do demônio, né? E quando eu falo isso, eu não estou acusando lá fora, não, né? Estou falando da minha alma, do meu lugar, do meu contexto histórico, né? De todos nós. Nós já fizemos tudo isso, né? As pessoas, do ponto de vista do fanatismo político, eu acho que o meu movimento é democrático e o do outro não é. Eu acho que os meus pensamentos estão certos e que o do outro está errado, né? É que o tipo, né, de estrutura política que eu quero é a correta, embora a história da humanidade mostre que nenhum, né, estilo de política na história resolveu todos os problemas dos homens. Nenhum. Desde o extremismo do autoritarismo de direita até o extremismo do autoritarismo de esquerda, passando pela democracia, o centro-socialismo, tudo, nada, nenhuma ditadura, nenhum movimento totalitário, nada resolveu o problema do homem. Mas eu acredito que o meu ver é o certo. Isso é contraditório. É só parar e ver a história. O século XX teve todos os momentos de ideologia política possíveis. Nenhum deles acabou com a fome, com a miséria, com a discriminação, com o desrespeito social, com nada. Nada. Mas as pessoas acreditam que o ponto de vista meu é o certo. Então, a contradição é real. Né? É real. Né? O meu time pode fazer a farra que for, né? Quando ganha e bater no outro que perdeu, mas eu não posso apanhar quando é o outro que ganha, né? Então, as coisas são muito complicadas nesse contexto mesmo, Michele. Era isso aí. Lembrar que quem gostou, nós estamos indo gravar agora, deixá-la no Instagram, deixa lá, curtido lá, que gostaram, isso é importante para nós. Ela vai para o YouTube e quando ela estiver lá, se você ainda não conhece, visita o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, YouTube, Saúde Mental e Espiritualidade. Se inscrevam, isso é importante para as pessoas, para o YouTube saber que as pessoas estão interessadas no tema. E coloque lá, marque o sininho, porque todas as semanas nós temos alguma novidade. Um beijo no coração de vocês, boa noite, boa semana, até na próxima terça-feira.